Vamos embora, meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor de volta para o segundo tempo do nosso canal Meu Tricolor, para a gente poder falar de Fluminense Futebol Clube. Tô chegando com 3 informações para poder te passar nesse vídeo, um vídeo mais rapidinho, mais dinâmico, para poder não tomar muito o teu tempo e para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube, porque hoje teve entrevista coletiva do volante Martinelli. Vamos falar também sobre Lelê no Ceará, apresentado oficialmente, e também sobre Mano Menezes, tá? Saiu uma enquete aí no canal, daqui a pouquinho eu vou estar acompanhando. Participa aí, a tua participação, ela é sempre muito importante. Depois da vinheta, não sai daí não, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês, beleza? Bom, só quero reforçar para você não esquecer de dar aquela força, aquela moral pro nosso canal. Deixa o teu like, se inscreva no canal, comenta e também compartilha. A ajuda de vocês é muito importante, beleza? Deixa eu começar falando a respeito de Lelê, apresentado oficialmente lá no Ceará para a temporada, para o restante da temporada 2025. Tá aí a foto dele aí, apresentado oficialmente, né? Apresentação por empréstimo até o final do ano. Vai disputar vaga com o Pedro Raul. Vai ter uma tarefazinha difícil porque o Pedro Raul tá numa alta lá no Ceará, tá numa crescente, decidiu o título cearense a favor do Ceará e tem feito bastante gol, né? Tomara que o Lelê possa entrar para poder ajudar o Ceará a eles permanecerem na primeira divisão desse ano, né? Só que quando for enfrentar o Fluminense, é claro, não vai poder nos enfrentar. Vai poder jogar contra qualquer outro, menos contra o Fluminense. Então, queria estar passando para você bem rapidinho sobre essa informação do Lelê. Tem gente até que deve estar perdido, né? Lelê saiu do Fluminense por empréstimo até o fim de dezembro para o Ceará com opção de compra. E se o Lelê for bem por lá, o Lelê pode ser adquirido de forma total pelo Ceará. Beleza? Que Deus abençoe e boa sorte ao Lelê na sequência, no restante da temporada. Falando agora para todos vocês a respeito de Martinelli. Martinelli concedeu entrevista lá no CT Carlos Castilho hoje, né? No início da tarde, né? Praticamente depois do treinamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o treinamento, o penúltimo do nosso Flusão, para já a estreia de sábado contra o Fortaleza. E entre muitos assuntos que Martinelli respondeu a todos os repórteres, Martinelli falou algumas coisas importantes que seria importante eu ressaltar com vocês aqui também, sabe? Replicar com vocês aqui no canal Meu Tricolor. Como, por exemplo, né, os objetivos, quais são as metas do Fluminense para 2025, para a sequência do ano, tá? Separei aqui alguns pequenos trechos das respostas de Martinelli e vou compartilhar com vocês aqui agora no canal Meu Tricolor, beleza? Acompanhe aí a primeira resposta de Martinelli. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito concorrido. Então a gente está com total atenção, total empenho para que a gente possa fazer um grande Campeonato Brasileiro. E quanto à torcida, pode esperar um time que vai ser aguerrido. Todos os 38 rodadas, a gente vai entrar para vencer todos os jogos, vai entrar para competir, vai entrar para lutar. E a torcida pode esperar o máximo desse time. Martinelli é um jogador muito importante para o Fluminense, né? Cada vez mais vem crescendo nesse time, nesse esquema do Mano Menezes. Assumiu, sabe, a titularidade da segunda volância, né? Desbancando praticamente ali o Hércules, que tá brigando com ele. Mas a segunda volância ali, praticamente, a parte do meio de campo ali, quem comanda é Martinelli. Que disse que o Fluminense vai brigar por títulos nessa temporada. Acompanha aí. Hoje a gente não tem prioridade. A gente vai entrar em todas as competições para lutar, para brigar pelo título. Vamos fazer o nosso máximo, independente de quem esteja em campo. Acho que os 11 que começar e depois os 5 que entram ali vai dar o máximo pelo clube. A gente vai almejar conquistar título, porque eu acho que título que marca você na história, marca o seu legado. Então a gente tem 3 competições, tem a competição do meio do ano. Então a gente tem que entrar para vencer esses campeonatos, não tem prioridade e a gente vai fazer o máximo nesses 3 campeonatos.
Bom, cara, eu desejo de verdade que a gente possa ter um Fluminense bem motivado, bem, sabe, cheios de intenções de conquistar, porque você precisa ter anseios, você precisa ter desejos, ambições, tá? De conquistar as coisas, porque isso faz toda a diferença. E claro, vestindo essa camisa tão tradicional, tão pesada, tão importante, a gente tem que entrar nas competições para brigar pelos títulos, beleza? Bom, passando aqui a parte de Martinelli, claro que desejo que ele possa fazer um restante de temporada brilhante e ajudar o nosso Flusão à conquista de títulos, tá bom? Passando aqui para Mano Menezes, para poder a gente já, né, encerrar com esse assunto aqui já de Mano Menezes nesse vídeo. Fiz uma enquete e coloquei nessa enquete a pergunta sobre como que você, aqui inscrito do canal Meu Tricolor, avalia o trabalho do Mano Menezes desde o ano passado até aqui, até esse término do Campeonato Carioca, né? E vai começar agora o início do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e também, né, já teve 2 partidas da Copa do Brasil, a primeira fase e a segunda fase, na qual a gente se classificou, 2 vitórias, né, relativamente a segunda, a primeira muito fácil, a segunda um pouco mais pegada, né, mas passamos. E aí, o que você avalia do trabalho do Mano Menezes? Participa dessa enquete, tá? De coração. Entra aqui no canal Meu Tricolor aqui, participa. Se você puder ver outros vídeos, deixa o teu like. Peço muito o teu apoio, peço muito a tua ajuda para poder a gente seguir crescendo. Show de bola? Agora tem um detalhe. A gente vai iniciar o Campeonato Brasileiro. Vamos iniciar também a Copa Sul-Americana logo na terça-feira. Brasileiro no sábado, terça-feira a Sul-Americana. E aí, diante da última partida do Fluminense, que foi a final do Campeonato Carioca, os 2 jogos, fica uma pergunta para todos nós. E a pergunta, eu quero fazer ela depois da fala que eu vou colocar para vocês aqui agora, de Felipe Melo. Só que calma, a fala do Felipe Melo não é com relação ao Fluminense. Ele já até falou, né, que não teve tática, não teve análise, porque não teve o que falar lá naquela final do Carioca. Mas eu quero trazer agora a fala do Felipe Melo, porque eu vou usar uma palavra aqui para vocês, né, que faz sentido, o que eu não quero que o Fluminense cometa em 2025 para a temporada restante, tá? Felipe Melo deu essa fala lá no Seleção Sport TV, depois de Argentina 4, Brasil 1. Olha o que o Felipe Melo falou. Então nem tão pouco segurar aquilo que foi falado fora de campo, o Brasil teve o culhão de fazer. Faltou, na verdade. É uma palavra forte, mas que de fato tem que ser dita. Faltou culhão pro Brasil. O Brasil não pode entrar jamais no jogo contra a Argentina, que é o nosso maior rival. Quiçá Brasil e Argentina seja a maior rivalidade que tem entre os clubes. E eu vou pegar esse bonde andando na fala do Felipe Melo e associar isso à pessoa do Mano Menezes. Claro que dirigindo o nosso clube, o nosso Fluminense Futebol Clube. O Fluminense Futebol Clube, ele precisa entrar contra todos os adversários, independente da competição que for jogar, entrar para brigar. E a palavra é, tem que ter culhão para você buscar a vitória a todo custo. Vai ter partidas que a gente vai perder, tá tudo bem. A gente só não quer perder de forma covarde, como o Brasil perdeu para a Argentina. Então, como o Fluminense perdeu o Carioca para o Flamengo. Isso a gente não quer mais. Então, assim, a gente está falando de um clube, cara, gigantesco. Recentemente campeão, Libertadores e Recopa Sul-Americana. Aí você vai entrar em partidas sem vontade, sem culhão, sem tesão, não tem como. Então eu espero de verdade que amanhã, falando hoje do treinamento, né? Hoje foi o penúltimo treinamento lá no centro de treinamento Carlos Castilho e amanhã é o último treinamento. Eu espero que tenha sido semanas maravilhosas de treinamento, onde a gente pôde trabalhar muito bem todos os aspectos para que a gente possa ver na prática no sábado um time diferente, um time com vontade, com anseio, com desejo, um time com culhão para poder entrar e buscar vitória. Mas Fagner é no Castelão contra o Fortaleza, não interessa.
O Fluminense tem capacidade de ir lá dentro e buscar jogar bem e buscar a vitória, buscar os 3 pontos contra o Fortaleza fora de casa. O Fluminense precisa se comportar como grande. Lembra que eu já falei isso para vocês aqui em outras oportunidades? Se você não se coloca como grande, as pessoas vão tirar você como pequeno. E a gente não é pequeno, né? Essa é a grande verdade. Então eu espero que Mano Menezes possa acertar a mão nesse início dessas competições agora, do segundo trimestre, porque se não acertar a mão, a gente já sabe o que espera Mano Menezes, né? Cabeça dele vai ser pedida, porque futebol é resultado e ele precisa aproveitar as oportunidades que está tendo para poder fazer o time jogar, fazer o time brigar pelas vitórias e também pelas conquistas, beleza? Ó, queria estar te passando rapidinho para poder a gente finalizar esse vídeo. Tá pegando fogo os bastidores sobre a SAF no Fluminense, tá? E eu vou me empenhar, vou estudar para poder a gente falar para vocês muito bem sobre essas questões de cotas dos acionistas, porque já teve um colega meu aqui de canal descendo a lenha sobre como que pode fluir a SAF no Fluminense. A gente está em cima, os olhos estão abertos e a gente não vai dar bobeira. É o Fluminense que está em jogo, é o Fluminense que tá nesse risco aí e a gente não vai dar mole, beleza? Obrigado pelo carinho, tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.